Bom, dando prosseguimento às lesões na posterior, vamos falar um pouquinho de tratamento, tá? Então, quando a gente recebe esse atleta, vamos imaginar que primeiro a gente precisa entender qual que é o seu ambiente de trabalho. Esse seu atleta é um atleta amador, é um atleta profissional, é um atleta que você vai ver todos os dias, é um atleta que você vai ver 3 vezes por semana, 2 vezes por semana às vezes. Então, a gente entender o contexto é muito importante, tá? Então, para você fazer uma programação de tratamento, entender o quanto você vai ter de contato com esse atleta é o primeiro passo. Tá? Vamos partir do ponto ideal. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nos melhores cenários e a gente se adapta em cima dos melhores cenários. Então, o melhor cenário é a gente poder ver esse atleta todo dia. Se você trabalha em clube, esse é o que mais acontece, muitas vezes em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde. Então vamos lá, esse atleta chegou, a gente já teve a classificação dele do tipo de lesão, o médico solicitou um exame de imagem, fez o diagnóstico médico e definiu pra gente qual que é essa nossa grau da lesão, tá? E aí a gente vai pensar em quanto tempo de afastamento. Então, se a gente tem uma lesão grau 1, normalmente fica afastado até 14 dias, uma lesão de grau 2, a gente pode ficar afastado até cerca de 4, 6 semanas, dependendo do caso, e quando a gente pensa num grau 3 ali, a gente já parte acima de 6 a 8 semanas para cima, até esse atleta se recuperar. Então, dentro disso, a gente vai precisar organizar o nosso tratamento, tá? Então, a gente vai ter que dividir por fases, então a gente vai trabalhar a primeira fase ali, que normalmente o atleta às vezes está com um pouco mais de dor, então a gente trabalhar um pouquinho mais questões analgésicas, tomar um pouquinho mais de cuidado com aquela região. Gosto muito dos trabalhos isométricos iniciais, tá? Então acho que nos primeiros dias ali, se tiver muito assim sintomático de fazer alguns movimentos, eu acho que a gente trabalhar isometrias ali da região posterior é uma boa estratégia. E associado com laser, LED, o que você tiver à sua disposição ali, são os dois meus preferidos ali, o laser e o LED, né, o que a gente tiver à disposição. E é claro que, como conforto, às vezes usa uma corrente, um TNS, um interferencial, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que lembrar que isso são um pouco mais secundário. O principal mesmo é a gente avaliar esse atleta, colocar a mão e partir para as questões dos movimentos, tá? Então, a primeira parte eu trabalharia mais essa questão de maca com eletro e exercícios isométricos, e aí a gente ir progredindo por dia. Então a gente trabalhar os músculos antagonistas dessa lesão, né? Então pensando ali que esses músculos então seria a região do quadríceps. Acho que é importante a gente já iniciar o processo de ativação, um trabalho ali do quadríceps, lembrando que pode ser que às vezes em alguns movimentos esse seu atleta sinta ainda a região posterior, então se ele sentir em alguns movimentos, acho importante a gente não fazer, tá? Primeira semana ali, acho que o mais importante é que ele não sinta dor ao realizar nenhum movimento, tá? Não exercício, né, no caso. E aí depois a gente vai partir, porque a ideia é que depois dessa primeira semana já não exista mais essa dor a alguns movimentos, né? Elas sejam específicas, às vezes numa palpação, às vezes mais no alongamento, né? E aí a gente vai acabar evitando esses exercícios iniciais, a gente vai jogar eles mais lá para frente. Então, numa segunda etapa, após essa primeira semana, a gente pode já iniciar com exercícios mais concêntricos, né, pensando mais ali realmente na função da região posterior. Tá? Trabalha algumas cadeira flexora, até um stiff se ele não tiver dor no alongamento. Tá? Alguns exercícios de ponte na bola, ponte no solo, ponte com o pé no banco. São exercícios legais para a gente poder trabalhar nessa segunda etapa. Lembrando, tá? Sem sentir dor. Às vezes no stiff incomoda um pouquinho, às vezes na ponte, se a gente for fazer um stick puxa, né? Flexão e extensão de joelho para pegar um pouco mais a posterior, pode ser que às vezes sinta. Então, observar bem esses quadros para a gente não poder passar do ponto. Tá? Então, acho que essa segunda etapa ela ficou bem definida. E aí depois a gente passa para exercícios excêntricos. Tá? Então a gente pode já colocar mais um nórdico, que é mais importante, até mesmo como prevenção, iniciar algumas corridas, tá? E aí quando a gente já tem uma segurança ali de mudança de direção, aceleração, desaceleração, sem dor nenhuma, uma avaliação ali com um dinamômetro, se você tiver um isocinético melhor ainda, mas um dinamômetro manual com uma equidade ali de força
satisfatória, a gente já pode iniciar uma atividade no campo, com corridas, com batida na bola, tal, até a gente chegar na última etapa. E a última etapa, normalmente, a gente expõe esse atleta ao sprint antes de poder passar para a próxima etapa, para preparação física, ou se ele for um atleta mais amador ou semi-amador, a gente liberar ele para as atividades dele, sem muitas limitações, mas sprintar realmente esse atleta. Então a gente pensa ali dentro da fisioterapia, dentro de um clube, expor o atleta dentro de uma transição da fisioterapia até 70% das valências que ele tem de GPS, e o sprint está dentro dessa valência, né? E eu acho que é o principal, sprintar o atleta antes da gente dar o próximo passo, que é para a preparação física.